Tudo bom, pessoal? Estamos aí, eu, professor Fabiano Machado, com mais uma live falando hoje sobre acentuação, língua portuguesa, acentuação. Então, eu faço parte do grupo Mestre dos Concursos Militares, eu, professor Anchieta. Também estamos com o projeto HELP, Matemática e Português aí para os colégios militares, seja vocês que participam aí do estudo do colégio militar, nós vamos bater todo férias dos anos, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Seja você que está se preparando para o concurso, também vocês podem estudar pelas nossas videoaulas, ok? Dentro delas aí nós estamos dando as dicas, você pai que quer ajudar seu filho, não só do colégio militar, qualquer escola, quer ajudar seu filho, preste atenção, aqui a explicação é fácil, você consegue transmitir para ele e ele vai aprender, ok? Vamos lá então, nós vamos começar hoje trabalhando situação bem. Ó, o gordinho diminuiu, ó. Mas nós vamos trabalhar acentuação, tá? O que seria acentuação gráfica, tá? Acentuação são sinais diacríticos. O que é um diacrítico? Tá? Nós também chamamos eles de notações léxicas. Léxico, escrever, a palavra. E eles vão servir para indicar, dentre os outros aspectos, a pronúncia correta das palavras. Tá? Por que isso? Porque nós temos alguns tipos de acento, tá? E a palavra com acento, ela muda a sua tonicidade, ok? Nós vamos ver que nós temos átonos tônicos, e dessa forma ela vai ter essa mudança dentro da sua pronúncia. O acento agudo, ele vai marcar a posição da sílaba tônica, com um timbre o quê? Aberto, já. Já terminei o curso de estudo. Olha só esse já. O acento circunflexo, ele vai marcar a posição da sílaba tônica, o timbre fechado. Teu avô e teus três tios estão vivos. O acento grave. Esse aí vai marcar o fenômeno da crase, que nós vamos estudar mais adiante aí. Irei à casa de meus pais. Então, esses são meus três tipos de acentos gráficos. Os demais são sinais. Agora nós vamos ver. Ô, professor, mas o tio? O tio não é um acento, tá? Ele é uma marca de nasalização das vogais A e O. Tá? Eles funcionam bastante com isso aí. Então, olha só. Amanhã sairei com minha mãe para a escola. É a nasalização. Mãe, mãe. Coloca o dedinho no nariz, não dentro. Em cima. Mãe, mãe. O cedilha, ele indica que o C tem som de SS, tá? Toda ação implica uma reação. O apóstrofo, ele indica a supressão de uma vogal. Moro no bairro Passo da Areia, em Santa Maria. É errado aqui, a letra maiúscula. Ah, gordo, você errou. Trema, ele marcava a semivocalização do U nos grupos GI, G, Gi, Ge, Que, Ki. No caso da nova ortografia, né, deixou de ser usado, mas em palavras estrangeiras ele continua, tá? Tipo, Bundchen, Hobanner, Hobanheim, Schomburg. Então eu vou usar a trema. E o hífen? Ele vai marcar a união de vocábulos, tá? Eu vou ter ênclise, vou ter a mesóclise, a separação de sílabas. Então eu tenho que cuidar o hífen, porque o hífen eu vou usar prefixos, eu vou ter que separar do seu radical. Uma aula bem legal essa de hífen nós vamos ter logo logo. Então, água de colônia hiperrealista tem algumas regras que eu tenho que seguir aí. Então vamos lá. É preciso, assim, de imediato eu saber distinguir o acento gráfico e o acento prosódico ou tônico, tá? O que seria isso? Toda palavra ela vai ter a sua palavra, a sua letra, a sua, vamos dizer assim, a sua sílaba tônica. Também, mas a sua sílaba tônica. Bom, várias palavras, todas as palavras vão ter a sua sílaba tônica, mas as palavras elas possuem várias sílabas. Somente uma tônica, as outras são o quê? Átonas. Então eu tenho que saber fazer essa diferenciação aí. Então, o acento gráfico é o sinal de pontuação. E é por meio dele que vamos classificar a palavra quanto à regra de acentuação. Nós vamos ver as regras de acentuações logo após aqui. O acento prosódico, o acento tônico, é a sílaba tônica. Ela vai ser pronunciada com mais intensidade que as demais átonas, tá? Ela é mais forte, tá? Então, a átona ela tem a menor intensidade, já a tônica ela tem a maior intensidade, ok?
Então, eu tenho que saber fazer isso aí. Não quer dizer que toda minha sílaba, a mais forte, tem que ser acentuada, negativo. Por quê? Acentuação, vamos dizer que a acentuação é uma exceção dentro da regra. Se ela cumpriu essa exceção, ela é acentuada. Se não, ela não vai levar acento. Quais as posições que eu vou ter de tonicidade? Poxa, eu vou ter as oxítonas, tá? Com palavras com duas ou mais sílabas, elas vão receber a tonicidade na última sílaba, tá? Nós vamos ver isso aí na hora da acentuação. A paroxítona, as palavras que recebem a tonicidade na penúltima sílaba. As proparoxítonas, as palavras vão receber a sua tonicidade na antepenúltima sílaba. Amores, eu sempre começo da retaguarda para o início, ok? Nós vamos ver isso aí num dos exemplos aqui. E os monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Já fala monossílabo, uma sílaba só. Quando ele é átono, tá? Ele é isolado, ele não possui significado. Ele vai ter que ter outras palavras para me dar um significado. Já o monossílabo tônico, ele vai possuir um significado sozinho. Isso aí depois nós vamos ver aqui, tá? Vamos lá então, olha só. Agora nós vamos ver as regras de acentuação. Vamos começar aqui com as proparoxítonas. Todas são acentuadas. Professor, qual é que é a proparoxítona? Olha só. Vamos pegar aqui, ó, ônibus. Como é que eu separo o ônibus? Parte da frente, parte do fundo? Não, eu vou separar a sílaba. Vai ficar o quê? Bus. Eu sempre começo da retaguarda para a frente. Bus, oxítona, ni, paroxítona e o quê? Proparoxítona. Olha só, ônibus, não é ônibus. Então, a mais forte é a palavra proparoxítona. Por isso que ela vai levar o acento. Entenderam, amoriscos, do titio gordo? Outra situação. Bom, as paroxítonas. As paroxítonas são acentuadas as penúltimas sílabas. Nós vimos que as antepenúltimas, as proparoxítonas. Agora, as paroxítonas é a penúltima. Então, eu começo da retaguarda, tá? Da retaguarda para frente. É sempre nesse sentido. Ó, como é que eu vou separar revólver? Cano e armação? Não! É revólver. Ok. Revolver. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual é a mais forte? O vol. Revolver. Opa, ele terminou com R. Olha a dica do gordo para vocês. Olha essa frasezinha aqui, ó. Uns chirus não lã de tongo PS. As paroxítonas terminadas em uns, x, iis, r, uus, n, ãos, l, ãs, ditongo e ps vão receber acento. Revólver terminou com R, ó. Uns chirus, ó o R aqui, uns chirus. Essa frasezinha está desmembrada aqui embaixo, com todas as terminações que eu posso utilizar na minha acentuação das paroxítonas. Então, ele vai receber o acento. Tranquilo? Bottom, ó o N lá, ó. Uns chirus, não. O N e o ão. O N lá, ó. Útil, terminou em L. Automóvel, terminou em L. Bíceps. Terminou no quê? No PS. Então, eu vou ter essa regra de acentuação. Ok, amores? Vamos lá, então. As oxítonas. Oxítonas. São acentuadas as terminadas em ens, aas, ees, oos. Oxítonas é a última. Por exemplo, café, cipó, armazém. Divido o caso, o café, dividir, café. Posição oxítona, posição paroxítona. Ó, cumpriu a regra terminada em E, a regrinha está cumprida, então ele leva acento. Ah, professor, mas
A minha palavra não tem acento, mas ela é o caso a mais forte, ok? Porque muitas palavras, a tonicidade está na última, tipo diretor, diretor. O tor é a terminação, é a oxítona, a terminação da palavra. Então, oxítona. Mas ele está na regra de acentuação aqui? Não está. Então, ela continua sendo oxítona, mas não recebe acento. Show de bola aí, ó. Vamos lá para a próxima. Monossílabos. Aqui a gente chama monossílabos tônicos. São acentuadas as terminadas em o quê? As palavras. Terminadas em as, es ou os. Cá, pá, pé, re, dó, no. Mas se vocês notarem, todas as palavras monossílabos tônicos me dão sentido sozinho. Ré, dó, nó, pá, chá. Ok? Mas se eu colocasse aqui um e, eu preciso de outras palavras, então, outras palavras para me dar sentido. Então aí a gente vai chamar de monossílabos átonos. Depois nós vamos ver isso aí. O hiato é o I e U quando formam hiato e não seguidos de NH recebem um acento. Bom, é o I e U em posição 2, tá? Não seguidos de NH, porém isso pode ser seguidos de S, eles vão receber acento igual, tá? Olha só aqui o exemplo. Balaústre. Como é que eu separo o balaústre? Ba, la, ustre. Posição 2. Como isso, professor? Olha aqui, ó. Não separei o lá do us. Depois vocês voltem lá na aula sobre fonética e fonologia, onde fala sobre essa separação aqui, ó, do hiato, tá? Onde eu tenho a posição U, vogal da primeira sílaba, e a posição 2, vogal da segunda sílaba. E aqui eu não tenho U em posição 2, sendo vogal na segunda sílaba, então ele cumpriu a regra. Se ele estiver seguido de S, ele pode receber acento. Se ele não estiver, se ele estiver seguido de NH ou de outra consoante, ele não vai receber. Saída, olha só, saída, está isolado, sozinho. Posição 2, vai receber acento. Saúva, ruído, todos esses exemplos aí, o I e o U em posição 2 vai receber acento. Ditongos abertos. Ei, ó eu aqui. Então é o ei, o oi e o eu. Quando monossílabos e oxítonas, eles vão receber acento. Olha só, chapéu, reis, véu, dói, céu, são todas ditongos abertos, ei, ó eu. Mas somente em posições oxítonas e monossílabos, ok? Se ele passou disso aí, se ele foi lá para paroxítona, ele já não recebe acento, tá? Acento diferencial. É para diferenciar. Está dito já. Acento diferencial. Diferenciar. Como é que eu vou usar isso? Principalmente os verbos, tá? Muitos verbos, na sua conjugação, eles são parecidos. Mas aí eu tenho que diferenciar a terceira pessoa do singular para a terceira do plural. Como é que eu vou fazer isso? Com a utilização do acento. Ele tem, eles têm. Olha só, ele no singular não tem acento, eles no plural tem acento, circunflexo. Depois nós vamos ver que tem outro agora, aqui eu vou trazer outros exemplos, nós vamos ver que vai ter diferenciação também de acento, tá? Vamos lá. No acento diferencial, eu tenho que cuidar alguns outros casos aí de palavras homógrafas. Depois nós vamos ver na parte sintática o que é homógrafo, homófona, homógrafa e homófona, tá? Tipo, pôde e pode. O pôde é pretérito, tá? E o pode é presente. Pôde, pretérito, passado, aconteceu alguma coisa. Como ele pôde fazer isso? Como ela pode me trair? Presente, tá? Então, para diferenciar o pretérito, que é o passado, ele recebe acento. No presente, ele não vai receber. O por, tá? O por, ele é igual, mas eu tenho o por preposição e tenho o por verbo, tá? Eu tenho de preposição e tenho de verbo. Para ter essa diferenciação, os verbos vão receber o acento e a preposição não. Então fica bem simples para encontrar isso aí. Ah, me deu dúvida. Ah, tem acento? É verbo. Não tem? Preposição. Eu tenho verbos, ó, ter e vir.
Como eu falei, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm, tá? Para diferenciar a terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Outros verbos como conter, obter, reter e convir, eu vou acentuar, ok? A forma, o caso, lá no presente do indicativo, quando eu trabalho, eles vão receber acento. A terceira pessoa do singular vai receber o acento agudo. Já a terceira pessoa do plural vai receber o quê? O circunflexo. Então, essa diferença aí vai se dar através da acentuação, ok? Ele obtém, terceira pessoa do singular, agudo. Eles obtêm, terceira pessoa do plural, circunflexo, ok? Algumas observaçõezinhas aqui. Eu não vou acentuar os vocábulos paroxítonos terminados em ens. Você se lembra que o caso item é acentuado? Imagem é acentuado? Mas eu tenho fóton, próton, elétron, nêutron. Muito cuidado com essas palavras. Vamos pegar aqui uma palavra que dá muito problema, hífen. Hífen termina com N. Então, a paroxítona terminada em N. Recebe acento? Sim. Já hífens não recebem, tá? Porque ele termina em NS e não em N. Porém, próton, elétron e nêutron vai receber acentuação tanto no singular como no plural. Isso aí é uma regra colocada e tem que ser cumprida, tá? Não se acentua os prefixos antes, semi e super, tá? Os prefixos, tá? Quando eles são elementos átonos, tipo semi-interno, super-homem, eu estou usando eles na formação de quê? De palavras com hífen. Eles não são acentuados, tá? Quando se vai acentuar uma palavra conforme determinada regra, ignora-se os pronomes oblíquos átonos, ou seja, eles não são contados como sílaba. Olha só, eu vou pegar uma palavra aqui, ó, comprá-las. Eu retiro aqui o las, tá? Que é o nosso pronome oblíquo ali colocado no verbo. E ó, comprar. Comprar. Não terminou com A? Então ele tem que ser acentuado. Oxítona terminado em A. Tá? Então eu não levo em conta essa parte do pronome, ok? Eu retiro ele da minha palavra, faço acentuação, eu faço a verificação e acentuação normal somente com a palavra raiz, radical, ok? Outro, não se acentua os prefixos paroxítonos terminados em R ou I, exceto quando eles estiverem substantivados. Tipo, hiper, hiper. Ó, o mais forte é o H, hiper. Então terminou com R. Paroxítono terminado em R. Só que aqui ele é um prefixo, tá? Ele não vai acento. Porém, quando eu substantivar o hiper, ele vai. O super também vai. A mini também vai. Então, quando ele é substantivado, ele recebe acento. O que é substantivar, professor? É quando eu utilizo um artigo antes dessas palavras. O artigo tem esse poder de substantivar. Eu não vou acentuar uma paroxítona só porque a vogal tônica é aberta ou fechada, tá? É descabido, seria o acento gráfico, por exemplo, em cedo, este, espelho, janela, flores, orços. Isso aqui depois nós vamos ver que eu tenho essas palavras com situação de plurais metafônicos, tá? Essa diferenciação entre aberto e fechado. Eu não acentuo mais os ditongos abertos e, ó, eu, em palavras paroxítonas. Elas só são acentuadas em palavras o quê? Oxítonas e monossílabos. Outra coisa, eu tenho que cuidar alguns hiatos, tá? Eles são acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões, tá? Tipo aqui, ó, poético. Poético, ele não é hiato, ele é uma proparoxítona. Veículo, veículo. Opa, veículo eu tenho duas regras de acentuação, tá? Mas qual é a que prevalece?
por ele ser uma proparoxítona, mas ele também é acentuado por ser hiato. Muito cuidado com essas pegadinhas aí, tá? Aqui repetindo para frisar bem, paroxítonos com ditongos abertos não vão levar acento, tá? Jiboia, estreia, paranoia, sequoia, mas eu tenho algumas palavras que são exceções. Meyer, destroyer, tá? Pois elas vão seguir as regras do que? Da paroxítonas, terminadas em R. Eu não acentuo os hiatos perfeitos, tá? O o EE. Então, quando eu tenho esses hiatos perfeitos, eles não vão receber o quê? Acento. O que é um monossílabo tônico e um monossílabo átono? Isso aí que eu estava comentando com vocês. O sol já se pôs. Essa é a frase formada por apenas monossílabos. Ó, o sol já se pôs. Primeira coisa, eu preciso saber aqui o que é tônico e o que é átono. O que funciona sozinho? Sol funciona sozinho. Já funciona sozinho. Pôs-se funciona sozinho. Tá? Mas olha só, quando eu falo o e o C, eu preciso algo para dar entendimento. Então, eles teriam que ser o quê? Átonas, ok? Tem essa diferenciação. Então, muitas vezes, para distinguir um monossílabo átono de um tônico, pode ser complicado. Isso, pode mesmo. A modificação da pronúncia da vogal final. Os monossílabos átonos, a vogal final se modifica ou pode modificar-se na pronúncia, tá? Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei aqui, ó. Vou de carro para o meu trabalho. Ó, o de aqui, ó, monossílabo átono. Vou de carro, preposição. Dê um auxílio, ó, vou de carro. Dê um auxílio às pessoas que necessitam. Ó, o verbo aqui, ó. Eu vou precisar de um auxílio. Então, esse aqui é o verbo. Ok? Nós estou mostrando para vocês os monossílabos átonos tônicos e nós já estamos vendo aqui um pouco do acento diferencial. Ó, o monossílabo átono não tem sentido quando isolado da frase. Meus amigos já compraram os convites, mas eu não. Esse mas aqui sozinho me dá sentido? Não. Mas o monossílabo tônico, mesmo isolado, ele vai me dar um significado. Existem muitas pessoas más, de maldade, tem sentido, então ele é tônico. E aqui eu anotei algumas situações aqui para vocês, onde a gente utiliza quem são meus monossílabos átonos, ok? Já os monossílabos tônicos são todos aqueles que possuem autonomia na frase. O mim, o a, o seu, o lar, o etc. Olha só, isso aqui é importante. Pode ocorrer que, de acordo com a autonomia fonética, o mesmo monossílabo seja átono numa frase, porém tônico em outra. Olha só. Que foi? Que foi? Eu estou entendendo esse que aqui? Não. Mas olha só. Você fez isso por quê? Olha esse que. Motivo. Então, olha só. Diferença. O primeiro é átono e o segundo é tônico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam, dê o seu like, passa para os amigos aí, os pais, transmite nos grupos de pais aí, para poder ajudar vocês a ensinar os seus filhos e a gurizada a aprender acentuação. Um beijo do gordo e até a próxima aula.